Oi, galera! Hoje nós vamos falar sobre interface. E para a gente falar sobre interface, a gente vai precisar um pouco sobre a nossa última videoaula que fala sobre classes abstratas. Serão só apenas alguns conceitos. Então, se você tiver dúvidas sobre classe abstrata ou tiver esquecido, dá uma olhadinha lá, tira suas dúvidas, porque a gente vai precisar aqui. Então, o que é uma interface? Por exemplo, nós temos um programa de calculadora, certo? E o usuário, ele digita os valores onde ele quer somar os valores. E aí, obviamente, ele tem o resultado. Quando ele tem o resultado, ele não sabe exatamente sobre nada o que aconteceu para chegar naquele resultado. A única coisa que ele vê é o resultado. Ele não sabe sobre os métodos criados, sobre o corpo dos métodos, ele não sabe sobre os construtores, ele não sabe exatamente sobre nada. Isso nós chamamos de abstração. Então, a função de uma interface é ter uma abstração maior. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a interface ela está entre o programa e o usuário. Por quê? Porque a interface, nós não vemos ela. O usuário não vê. Ele não sabe que ela está lá, entendeu? Então, é uma forma de facilitar o acesso com o programa e entre o usuário. Eu esqueci de escrever aqui, completar aqui, que todos os métodos de uma interface são públicos e abstratos. Então, todos os métodos de uma interface são públicos e abstratos. E, no caso, a classe implementa a interface. Por que a classe implementa a interface? A interface, ela não possui atributos e ela só possui métodos e constantes, ou seja, uma interface, ela não possui corpo, ela não possui absolutamente nada, somente métodos e constantes. Então, para que haja a soma, a multiplicação da calculadora, tem que haver uma classe onde ela vai implementar a interface. Então, por isso, a classe, ela implementa a interface. Aqui, no caso, diz que a classe pode implementar várias interfaces. Sim, uma classe pode implementar várias interfaces. Ou seja, nós temos uma interface chamada funções e a outra chamada números. E nós fazemos uma classe onde ela precisa dos métodos da interface de funções e dos métodos da interface de números. Então, ou seja, ela pode sim implementar as duas funções. Ela pode sim implementar as duas interfaces. E uma interface pode herdar de várias interfaces, incluindo herança múltipla. Desde então, nós não sabíamos que havia herança múltipla em Java. No entanto, que no nosso último vídeo, na nossa última videoaula, nós falamos que não existe herança múltipla em Java. Mas, abrindo uma exceção,
Há sim herança múltipla entre interfaces, ou seja, uma interface pode herdar de várias interfaces, incluindo a herança múltipla. Entendeu? Então, sim, nós temos herança múltipla em Java, mas apenas entre interfaces. Uma classe não pode ter herança múltipla com outras classes. Não existe. Existe herança múltipla somente entre interfaces. Então, aqui nós temos uma interface com o nome de funções, certo? Public Interface Funções. O nome da interface também é dada na primeira letra por maiúscula. Não se esqueça. Aqui nós temos o método somar, subtrair, multiplicar e dividir. Como eu disse, obrigatoriamente, todos os métodos de uma interface sempre vai ser public, abstract, certo? Então, declaramos aqui os métodos com seus valores A e B, e assim sucessivamente. Só que, se vocês perceberam, eu não declarei public nem abstract em subtrair, multiplicar e dividir. Por quê? Como eu disse, obrigatoriamente, todos os métodos de uma interface sempre vão ser públicos e abstratos. Então, a gente não precisa de declarar public e abstract. O meu programinha vai rodar mesmo se eu não declarar? Sim, sempre. Porque automaticamente ele vai declarar os métodos como públicos e abstratos, porque sempre serão públicos e abstratos. Aqui em dividir, nós lançamos uma exceção, ou seja, quando criarmos a classe, ela obrigatoriamente terá que implementar uma exceção no método dividir. E vendo aqui mais embaixo, eu criei uma classe, certo? Essa classe tem o nome de cálculos e onde ela implementa a interface funções. Então, nós aqui implementamos o método somar, onde ele retorna A mais B. Aqui nós temos public double, subtrair o valor, onde ele vai retornar para a gente A menos B. O multiplicar, onde ele vai retornar para a gente A vezes B. E o public dividir, onde eu disse que quando a classe fosse implementar funções, né, a interface funções, obrigatoriamente ela teria que lançar uma exceção para dividir. Então, aqui no caso, nós lançamos uma exceção de que, se B receber 0, será lançada uma exceção onde não haverá divisão, onde será infinita, onde a divisão será igual a 0. Caso não haja essa exceção, então sim, retorna do dividir, o método dividir retorna A dividido por B. Certo? Certo. Então, galera, eu acabei de explicar um pouco sobre o que é uma interface, como utilizamos a interface, para que utilizamos a interface. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou rever os conceitos com vocês. E a função de uma interface é ter uma abstração maior. Ela está entre o programa e o usuário. Todos os métodos de uma interface sempre serão públicos e abstratos.
A classe implementa a interface, não possui atributos, só possui métodos e constantes, e a classe pode implementar várias interfaces, e uma interface pode herdar de várias interfaces, incluindo herança múltipla. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é a interface. É uma videoaula baseada na aula do professor Leonardo Larbach. Não sejam void, retornem um like, um comentário ou o que seja para ajudar a gente. E espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima.